Olá, queridos irmãos e irmãs, queridos amigos e amigas do Centro Espírita Irmã Clara. É com grande alegria e paz que nós vos saudamos nesse reencontro, ainda de forma virtual, mas que logo, logo essa pandemia, com a graça de Deus, passará e poderemos nos encontrar pessoalmente na nossa casa espírita, nas palestras públicas, nos estudos, nas sessões e confraternizarmos, compartilharmos os conhecimentos à luz da doutrina espírita. Mas por ora, vamos nos utilizando das ferramentas da tecnologia e da internet para estreitarmos os nossos laços, para nos mantermos um pouco mais próximos, ainda que virtualmente, mas para os sentimentos e os desejos de paz, de amor e de luz. Não há distância, não há nenhum impedimento, porque tudo é através do sentimento, da emoção e também do pensamento, das emanações que nós vibramos das nossas almas e corações, das nossas mentes para toda a humanidade. E um dos temas escolhidos na noite de hoje, dentre tantos outros que nós temos falado à luz da doutrina espírita, é um tema chamado As Lutas da Nossa Vida, que gira em torno de uma história que eu vou lhes contar. Essa história foi retirada de um site da internet sobre motivações e negócios. Então, eu começo agora a narrar-lhes a história que será a base e tema da nossa conversa de hoje. As lutas da nossa vida. Era uma vez uma filha que se queixou ao pai que a sua vida era miserável, que ela não sabia o que iria fazer com ela. Estava cansada de lutar e lutar o tempo todo. Parecia que quando um problema se resolvia, aparecia logo outros. Seu pai, um chefe, levou-a para a cozinha, encheu 3 potes com água e colocou cada um em um fogo alto. Quando as 3 panelas começaram a ferver, ele colocou batatas em uma panela, ovos na segunda e grãos de café moídos na terceira panela. Ele então deixou assentar e ferver, sem dizer uma palavra para sua filha. A filha esperou pacientemente, imaginando o que ele estava fazendo. Depois de 20 minutos, ele desligou as bocas do fogão e fez a seguinte coisa. Ele tirou as batatas da panela, as colocou em uma tigela. Ele pegou os ovos e as colocou em outra tigela. Ele então pegou o café e colocou em um copo. Virando-se para ela, ele perguntou: Filha, o que você vê? Batatas, ovos e café, ela respondeu apressadamente. Ele olhou para sua filha e lhe disse: Olhe mais perto e toque as batatas. Ela fez e notou que elas eram macias. Ele então pediu a ela para pegar um ovo e quebrá-lo. Depois de tirar a casca, ela observou o ovo cozido. Finalmente, ele pediu a ela para tomar o café. Seu aroma rico trouxe um sorriso ao rosto da filha. Pai, o que isso significa? Ela perguntou. Ele então explicou que as batatas, os ovos e os grãos de café enfrentaram a mesma adversidade, a água fervente. No entanto, cada um reagiu de uma forma diferente. A batata entrou rígida, forte e implacável, mas a água a ferver tornou-a macia e fraca. O ovo era frágil, com a casca extremamente fina
protegendo seu interior líquido até ser colocado na água fervente. Então, o interior do ovo ficou duro. No entanto, os grãos de café moídos eram únicos. Depois que eles foram expostos à água fervente, eles mudaram a água e criaram algo novo. Qual deles é você? Ele perguntou à sua filha. Quando a adversidade bate à sua porta, como você responde? Você é a batata, o ovo ou o café? Moral da história: na vida as coisas acontecem ao nosso redor, as coisas acontecem conosco. Mas a única coisa que realmente importa é como você escolhe reagir a isso e o que você faz acerca disso. A vida é toda sobre inclinar-se, adaptando e convertendo todas as lutas que experimentamos em algo positivo. Então, queridos irmãos, vejam que sublime lição através dessa história que nós contamos na noite de hoje. Uma história simples que aparentemente parece ser algo sem uma grande notoriedade ou importância, mas que quando trazemos às nossas vidas reais, aos acontecimentos que se acercam de nós, aos acontecimentos que se acercam da humanidade, de familiares, de amigos, de conhecidos ou até daqueles que não conhecemos. Essa história, ela começa a ter fundamento, pois falando de adversidades, o ovo, a batata e o café são apenas figuras e podem ser colocadas da seguinte forma: três pessoas encarando o mesmo desafio, que na história era água fervente, e para nós pode ser qualquer um outro desafio. E como vamos reagir a esse desafio? Como vamos reagir às lutas que porventura a vida nos traz? Isso depende de cada um de nós. Depende da nossa maturidade, paciência, consciência, responsabilidade, da nossa fé. Depende também de como nos preparamos diante das adversidades. Como nós somos? O ovo, que aparentemente é forte, mas que tem uma crosta bem fina e o seu interior é todo líquido, que a primeira batida ele se esfacela e se esvai. Ou a gente pode ser como uma batata, que parece ser forte também, mas que ao toque da água fervente ou das adversidades vamos esmorecendo, amolecendo e ficando cada vez mais fracos. O ovo, ao contrário, quando tem contato com a água, a sua casca permanece a mesma, mas o seu interior se fortalece, se enrijece, se torna forte. E o café? O café, ao contrário, ele tem um outro significado. Ele aromatiza a água, ele dá sabor. Ou seja, nós podemos escolher qual dos três papéis executar ou qual dos três papéis desempenhar diante das adversidades da vida, diante dos problemas que naturalmente nos surgem na caminhada, como nós temos falado em tantas outras palestras, vídeos. Como nós estamos reagindo diante desta pandemia? Como nós estamos reagindo diante das adversidades que muitas vezes visitam os nossos lares, as nossas famílias, os nossos amigos? Como eu tenho me comportado diante das pessoas que porventura podem também causar essas adversidades? A escolha sempre será nossa, irmãos. Que possamos sempre escolher pelo melhor, que possamos sempre escolher sermos fortes, porém resignados, responsáveis e conscientes, mas sobretudo que jamais percamos a fé e a certeza de que Deus é um Pai amoroso e bom. E como um Pai amoroso e bom,
nós sempre só temos a esperar o melhor de Deus por cada um de nós. Então, embora muitas vezes a situação nos pareça um caos, tudo perdido, tudo desalinhado, sem conserto, sem solução, lembre-se, há um querido amigo que nos dizia sempre que a dona de casa, quando vai fazer a sua faxina, a sua limpeza, ela primeiro tira tudo do lugar, para tirar a poeira que está escondida debaixo dos panos, dos tapetes, dos móveis. Então ela vai pondo tudo para fora, tudo para o alto e limpando, tirando a sujeira que está encoberta, tirando toda aquela poeira, tirando tudo aquilo que não lhes faz bem. E depois que ela limpa, ela retorna tudo ao seu devido lugar. Tudo muito mais belo, mais cheiroso, mais limpo, mais agradável. Então, quando nós vermos essa situação de caos, quando vermos que a situação parece sem solução, que está tudo desalinhado, tudo bagunçado, lembre-se que Deus também faz as suas faxinas. Deus também coloca às vezes as coisas para fora ou para o alto, para retirar as sujeiras e as poeiras que estão encobertas, e para que possamos sempre andar com a verdade. Que, sobretudo, o Evangelho de Jesus seja a nossa verdade. Ele, que é o maior exemplo de toda a bondade de Deus por nós, de todo o amor deste Pai Criador. Ele, que é o exemplo e o modelo e guia de toda a humanidade, de todos nós. Que possa este modelo e guia, chamado Jesus, o grande sol de nossas vidas, brilhar e rebrilhar em cada um de nós, em nossos lares, em nossas famílias, mas em todo o planeta, reverberando o teu evangelho e a tua paz, com muita luz, com muito amor. Que brilhe a minha, a sua, a nossa luz. Que onde quer que Deus tenha nos colocado, possamos ser instrumentos da tua bondade, do teu amor, da tua misericórdia, da tua luz. Sejamos luzes, ainda que na intensidade de um vagalume, mas que jamais percamos a esperança de brilhar a luz divina que há em cada um de nós. Muita paz a você, ao seu lar e à sua família. Que Deus, nosso Pai Criador, que Jesus, nosso Mestre, Irmão e Senhor, nos abençoe hoje, amanhã e sempre. Um beijo nos vossos corações e que Jesus nos abençoe.